Minha própria esposa me colocou na cama com meu filho. No escuro, achei que era ela. Quando acendi a luz, minha vida acabou naquele segundo. Olha, essa história que vou contar agora é pesada, é real e mudou minha vida para sempre. Se você curte relatos verdadeiros, sem filtro, fica comigo até o final e considera virar membro do canal. Você vai ter acesso a histórias exclusivas que eu não conto aqui e me ajuda a continuar trazendo esses relatos de verdade para vocês. Agora respira fundo, porque o que vem agora não é fácil de ouvir. Meu nome é Jonas. Trabalho como gerente de logística numa transportadora. Saio de casa às 5 da manhã e volto depois das 9 da noite. Final de semana? Esquece. Sempre tem alguma emergência, algum cliente importante, alguma carga atrasada. Durante anos achei que estava construindo algo, sabe? Dando uma vida boa para minha família. Mas a verdade é que eu estava destruindo tudo sem perceber. Minha esposa, Jéssica, sempre foi independente. Conheci ela na faculdade, era daquelas mulheres que não precisavam de ninguém para nada. Talvez por isso nosso casamento tenha funcionado nos primeiros anos. Ela tocava a vida dela, eu tocava a minha, e a gente se encontrava no meio. Tivemos o Fabrício cedo, ela tinha 22, eu 24. Foi pai e mãe para ele enquanto eu ralava feito condenado. Fabrício sempre foi um menino tranquilo, quieto demais até. Passou a ter uma adolescência inteira trancado no quarto, vidrado no computador. Jéssica dizia que era normal, que era coisa da idade, mas eu sentia que tinha algo diferente nele. Não era só timidez. Era como se ele vivesse num mundo próprio, e eu era só uma visita ocasional nesse mundo. As coisas começaram a desandar faz uns 6 meses. Jéssica esfriou comigo de uma hora para outra, tipo, da noite pro dia. A gente que mal transava direito por causa da correria simplesmente parou de vez. Ela arrumava desculpa para tudo. Dor de cabeça, cansaço, não estava no clima. Começou a dormir virada para o lado oposto da cama, o mais longe possível de mim. Tentei conversar. Várias vezes. Ela desviava, dizia que estava tudo bem, que era só uma fase. Mas eu não sou idiota. Conheço minha mulher há mais de 20 anos. Alguma coisa estava acontecendo e ela não queria me contar. Foi aí que as suspeitas começaram. Jéssica saía mais. Sempre tinha um curso, uma amiga precisando de ajuda, um compromisso de última hora. Voltava para casa com aquela cara de quem está cansada demais para qualquer tipo de conversa. Checava o celular o tempo todo, escondia a tela quando eu passava perto. Os sinais clássicos, sabe? Uma noite, cheguei em casa mais cedo. Coisa rara. Mas a reunião que eu tinha foi cancelada. Eram umas 7h30. Jéssica estava no telefone na varanda, falando baixo. Quando me viu, desligou na hora. Disse que era a irmã dela. Mas o jeito que ela olhou para mim era culpa. Era medo. Naquela noite tive certeza. Minha esposa estava me traindo. Comecei a reparar em outras coisas também. Coisas que antes passavam despercebidas. O Fabrício, por exemplo. Ele me olhava estranho. Não era o olhar normal de filho para pai. Era diferente. Intenso demais. Às vezes eu pegava ele me encarando. E quando nossos olhos se encontravam, ele desviava rápido, ficava vermelho. Tem um episódio que me deixou muito incomodado. Foi num domingo de manhã, faz uns 2 meses. Acordei cedo, fui tomar banho. A porta do banheiro não fecha direito, a fechadura tá quebrada faz tempo. E eu nunca dei jeito. Estava debaixo do chuveiro quando tive a sensação de que alguém estava me observando. Sabe aquele arrepio na nuca? Olhei para o corredor através da fresta da porta e vi uma sombra se afastando rápido. O coração disparou. Desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha e fui verificar. Fabrício estava no quarto dele, deitado na cama, mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Mas ele estava ofegante e vermelho até as orelhas. Não falei nada, não sabia o que dizer. Como você confronta seu filho sobre uma coisa dessas? Pensei que talvez eu estivesse viajando, vendo coisas onde não tinha. Tentei esquecer. Mas a imagem daquela sombra na porta não saía da minha cabeça. Depois disso, comecei a reparar mais. Fabrício arrumava desculpas para ficar perto de mim. Quando eu estava na sala, ele aparecia. Quando eu estava na cozinha, ele vinha pegar água, sempre encontrando uma razão para estar no mesmo ambiente que eu. E aquele olhar, aquele maldito olhar que me deixava com um aperto no peito. Cheguei a comentar com Jéssica. Disse que achava o comportamento do Fabrício estranho, que ele parecia muito grudento ultimamente. Ela deu de ombros, disse que eu estava trabalhando demais, ficando paranoico. Que era bom o menino querer ficar perto do pai, já que eu passava a vida inteira fora de casa. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu estivesse pirando mesmo, mas tinha uma voz na minha cabeça que não me deixava em paz. Algo estava errado, muito errado. A tensão em casa ficou insuportável. Jéssica cada vez mais distante, Fabrício cada vez mais estranho e eu, no meio daquilo tudo, tentando manter as aparências. Trabalho virando refúgio, porque em casa eu me sentia um estranho na minha própria família. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Cheguei do trabalho e Jéssica estava diferente, animada,
sorrindo. Fazia meses que eu não via ela assim. Meu coração deu um pulo. Pensei que finalmente ela tinha decidido conversar, que a gente ia resolver as coisas. Ela veio até mim, passou a mão no meu rosto. Um carinho que eu não recebia faz tanto tempo que até estranhei. Disse que tinha uma surpresa para mim. Que eu devia tomar um banho, relaxar e ir pro quarto. Que ela ia me esperar lá. Senti uma mistura de alívio e esperança. Pensei, é isso, a gente vai se reconectar, vai ficar tudo bem. Que idiota eu fui. Tomei o banho mais rápido da minha vida. Me arrumei, passei perfume, estava nervoso igual adolescente no primeiro encontro. Fazia tanto tempo que a gente não tinha um momento só nosso. Achei que aquela era a virada, a chance de salvar meu casamento. Quando cheguei no quarto, estava tudo escuro. Completamente escuro. As cortinas fechadas, nenhuma luz acesa. Só conseguia ver o contorno da cama. Estranhei, mas pensei que fazia parte da surpresa. Talvez ela quisesse algo diferente, mas intenso. Ouvi uma respiração vindo da cama. Pensei que era a Jéssica me esperando. Meu coração estava batendo forte. Fechei a porta atrás de mim. Fui caminhando devagar até a cama. Ainda no escuro total. Me sentei na beirada da cama. Senti o colchão afundar com meu peso. A respiração ficou mais rápida. Ainda achava que era minha esposa. Estendi a mão, toquei um braço. Pele quente. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Foi quando senti uma mão segurar a minha. Forte. Decidida. Puxando eu para mais perto. Meu coração estava disparado agora. Tinha algo diferente, mas eu não conseguia identificar o quê. O perfume não era o de Jéssica. Era mais suave, mais jovem. Um pensamento atravessou minha mente como um raio. Mas era impossível. Não podia ser. Antes que eu pudesse processar, senti lábios nos meus. Um beijo desesperado, carregado de algo que eu não sabia nomear. Meu corpo reagiu antes do meu cérebro. Por alguns segundos me deixei levar. Estava tão carente, tão necessitado de afeto que não pensei em mais nada. Mas aí minha mão tocou um rosto. E aquele rosto não tinha a pele macia da Jéssica. Tinha uma textura diferente, um queixo mais definido e nenhum traço de maquiagem. Meu sangue gelou. Num reflexo, empurrei a pessoa para longe e me joguei para fora da cama. Cambaleei até a parede procurando o interruptor às cegas. Minhas mãos tremiam tanto que demorei uma eternidade para achar. Quando finalmente acendi a luz, o que eu vi me destruiu. Fabrício estava na minha cama, meu filho, sem camisa, olhando para mim com aquela mistura de desejo, medo e vergonha. Os lábios ainda vermelhos, a respiração descontrolada. O mundo desabou. Fiquei congelado. Literalmente paralisado olhando para o meu filho na minha cama. Meu cérebro não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Não era possível. Aquilo não podia ser real. Fabrício se levantou num pulo, pegou a camisa que estava jogada no chão e começou a se vestir com as mãos tremendo. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Estava vermelho, suando, parecendo que ia desmaiar a qualquer segundo. A primeira coisa que saiu da minha boca foi um grito. Não lembro exatamente o que eu disse, mas era algo tipo: "Que porra é essa, Fabrício?" Minha voz saiu estranha, aguda, irreconhecível. Puro desespero. Ele não respondeu. Só ficou ali, encolhido, com a camisa meio vestida, olhando para o chão. Vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele. E naquele momento, mesmo com toda a confusão, toda a raiva, eu senti uma pontada de dó. Porque percebi que aquilo não era novidade para ele. Aquele sentimento, aquele desejo, ele carregava isso faz tempo. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Os olhares, a porta do banheiro, o jeito dele sempre procurar estar perto de mim. Meu Deus, como eu não tinha percebido antes, como eu fui tão cego. Foi aí que me dei conta de outra coisa. Jéssica. Onde estava Jéssica? Ela tinha me mandado para o quarto, ela sabia. Ela armou isso. Saí correndo do quarto como um louco. Fabrício gritou meu nome, mas eu nem olhei para trás. Desci as escadas tropeçando, quase caindo. Encontrei Jéssica sentada no sofá da sala. Calma, bebendo um copo de vinho, como se nada demais estivesse acontecendo. Quando ela me viu, esboçou um sorrisinho. Um sorriso frio, calculado. Nunca vou esquecer aquele sorriso. E aí, Jonas, curtiu a surpresa? A voz dela estava tranquila, quase divertida. Fiquei sem palavras. Abri e fechei a boca várias vezes sem conseguir emitir som algum. Ela tomou mais um gole do vinho, cruzou as pernas, me olhou como se eu fosse um inseto. Você sabia? Foi tudo que consegui dizer. Claro que eu sabia. Ela riu. Uma risada amarga, cheia de veneno. Você acha que sou burra, Jonas? Percebo as coisas que acontecem na minha própria casa. Aquele menino te olha diferente faz mais de um ano. No começo, achei que estava imaginando, mas aí peguei ele te espionando no banheiro. Vi o jeito que ele ficava quando você chegava do trabalho. O celular dele, cheio de fotos suas que ele tirava escondido. Senti meu estômago revirar. Fotos? Que fotos?
Não queria nem imaginar. Por que você fez isso? Minha voz saiu fraca. Por que você me colocou lá? Jéssica se levantou, colocou o copo na mesa. Veio andando até mim devagar. Parou bem na minha frente, tão perto que eu podia sentir o cheiro do vinho no hálito dela. Porque você merece, Jonas. Você me traiu? Eu? Eu te traí? Jéssica, eu nunca encostei em outra mulher. Não precisa encostar para trair. Ela cuspiu as palavras na minha cara. Você me traiu todos os dias quando escolheu aquele trabalho maldito em vez de mim. Me traiu quando parou de me olhar, de me tocar, de me ver como mulher. Virei a empregada da sua casa, a babá do seu filho, enquanto você vivia pra porra daquela empresa. Você me abandonou, Jonas. Me deixou sozinha nesse casamento faz anos. As palavras dela me atingiram como socos. Porque no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Pelo menos em parte. Eu tinha me ausentado. Tinha colocado o trabalho na frente de tudo. Mas aquilo não justificava o que ela acabou de fazer. Então você achou que a solução era me colocar na cama com o nosso filho? Você enlouqueceu? Achei que você merecia sentir o que eu sinto. Nojento, usado, traído na sua própria casa. Ela deu as costas para mim, foi até o aparador e pegou um envelope. Jogou na minha direção. Caiu no chão aos meus pés. Peguei o envelope com as mãos tremendo. Já sabia o que era antes mesmo de abrir. Papéis do divórcio. Tudo pronto, tudo assinado pela parte dela. Só faltava minha assinatura. Essa era a verdadeira surpresa. Ela disse, voltando para o sofá. O resto foi só um bônus, uma vingancinha particular. Olhei para os papéis. Minha visão estava embaçada. Não sei se era de raiva ou se eu estava começando a chorar. Provavelmente as duas coisas. Você usou nosso filho para se vingar de mim. Minha voz saiu quebrada. Que tipo de mãe faz isso? O tipo de mãe que está cansada de ser invisível. Ela me encarou. E não se faça de vítima, Jonas. Você gostou, admite. Você ficou com ele. Aquelas palavras me quebraram, porque ela estava certa. Por alguns segundos, no escuro, sem saber quem era, eu tinha correspondido. Meu corpo tinha reagido. E agora isso ia me assombrar para o resto da vida. Ouvi um barulho vindo da escada. Fabrício estava lá, sentado nos degraus, a cabeça entre as mãos. Chorando. Ouviu tudo. Jéssica olhou para ele com desprezo. Vai para o seu quarto, Fabrício. Os adultos estão conversando? Não fala assim com ele. Surpreendi a mim mesmo defendendo o garoto. Mas por mais que estivesse confuso, por mais que quisesse sumir dali, ele era meu filho e estava sofrendo tanto quanto eu. Ah, agora você se importa? Jéssica riu de novo. Que fofo. Pai e filho unidos depois de... Cala a boca, gritei. Nunca tinha gritado com ela daquela forma. Nunca tinha gritado com ninguém assim. Mas tinha um limite e ela tinha ultrapassado todos eles. O silêncio que se seguiu foi pesado. Opressor. Cada um de nós perdido nos próprios pensamentos, nos próprios demônios. Fabrício se levantou, passou por nós sem dizer nada e foi para o quarto dele. Ouvi a porta bater lá em cima. Jéssica voltou a beber o vinho dela, como se aquela fosse só mais uma quinta-feira normal. E eu fiquei ali parado, no meio da sala, segurando aqueles papéis malditos, sentindo minha vida desmoronar em câmera lenta. Você tem 3 dias para sair daqui, Jéssica disse sem me olhar. A casa fica comigo. O advogado já explicou tudo no documento. Você vai pagar pensão para o Fabrício até ele completar 25, já que ainda está na faculdade. Pode levar suas roupas e seus documentos. O resto fica. Você já tinha tudo planejado. Não era uma pergunta, era uma constatação. Faz meses, ela admitiu. Só estava esperando o momento certo. E essa historinha do Fabrício caiu como uma luva. Não resisti. Subi para o quarto. Meu quarto. Que em 3 dias não seria mais meu. Peguei um travesseiro, um cobertor e fui dormir no sofá do escritório. Não conseguia ficar naquele quarto, não depois do que tinha acontecido ali. Deitei no sofá, encarando o teto no escuro. Minha cabeça era um caos, 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Meu casamento tinha acabado. Minha esposa me odiava. E meu filho? Meu filho tinha sentimentos por mim que eu nem sabia como processar. O pior de tudo? A culpa. A culpa que eu sentia por aqueles segundos no escuro. Por ter correspondido, mesmo sem saber. Meu corpo tinha traído minha mente. E agora eu ia carregar isso pro resto da vida. Ouvi a porta do escritório abrir de leve. Meu corpo inteiro ficou tenso. Era Fabrício. Ele entrou devagar, fechou a porta atrás de si. Ficou ali parado, sem saber o que fazer. Pai, eu sinto muito. A voz dele estava embargada. Eu não queria, não foi minha ideia. Ela me obrigou. Sentei no sofá, acendi o abajur, olhei para o meu filho. Ele parecia tão pequeno naquele momento, tão perdido, com o rosto inchado de tanto chorar. Vem cá, falei fazendo sinal para ele se sentar. Ele hesitou, mas veio.
sentou na outra ponta do sofá, o mais longe possível de mim. Não conseguia me olhar nos olhos. Conta tudo, eu disse. Desde o começo. E ele contou. Contou que tinha descoberto que gostava de homens aos 15 anos, que tentou esconder, reprimir, que namorou umas meninas tentando se convencer do contrário, mas não funcionou. E em algum momento, aquela atração se voltou para mim. Ele não sabia explicar porquê, não escolheu sentir aquilo. Simplesmente aconteceu. Contou que Jéssica descobriu faz uns 3 meses. Pegou ele chorando no quarto, forçou até ele confessar. E em vez de ajudar, em vez de buscar terapia ou sei lá, ela usou aquilo contra ele, contra nós. Disse que ela planejou tudo. Disse que se ele não fizesse, ela ia expor ele. Ia contar para todo mundo, ia destruir a vida dele. Ele ficou com medo, aceitou, e se arrependeu no segundo que eu acendi aquela luz. Quando ele terminou de falar, estava soluçando. E eu não sabia o que sentir. Raiva, pena, nojo, compaixão. Era tudo junto e misturado. No final, só consegui dizer uma coisa. A gente vai superar isso. Não sei como, mas a gente vai. Os 3 dias que Jéssica me deu para sair de casa foram os piores da minha vida. Dormi no sofá do escritório todas as noites. Mal comi. Mal conseguia pensar direito. Era como se meu cérebro tivesse desligado, entrando num modo automático só para sobreviver. Fabrício ficou trancado no quarto dele. A gente mal se falava. Quando cruzava com ele na cozinha ou no corredor, era só um aceno de cabeça constrangido, e cada um seguia seu caminho. O clima na casa estava insuportável. Jéssica circulava pela casa como se nada tivesse acontecido, fazendo suas coisas, vivendo a vida dela. No segundo dia, sentei com ela para conversar sobre os detalhes práticos. Assinei os papéis do divórcio sem discutir. Não tinha energia para brigar. Não tinha mais nada a dizer para ela. A mulher que eu conheci, que eu amei por mais de 20 anos, não existia mais. Ou talvez nunca tenha existido. Talvez eu que nunca tenha realmente a conhecido. Ela ficou com a casa, com a maior parte dos bens. Eu aceitei tudo. Só queria sair dali. Só queria distância. Peguei minhas roupas, meus documentos, alguns objetos pessoais. Coube tudo em 3 malas e 4 caixas. 20 anos de casamento reduzidos a isso. Aluguei um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Um lugar simples, meio vazio, mas era meu. Longe daquela casa que virou meu pesadelo. Nos primeiros dias, só tinha um colchão no chão e 2 panelas na cozinha. Mas tudo bem, eu precisava reconstruir minha vida do zero mesmo. O trabalho virou meu refúgio de novo, mas dessa vez era diferente. Antes eu me afogava no trabalho para fugir dos problemas em casa. Agora eu trabalhava porque era a única coisa que ainda fazia sentido na minha vida. Meu chefe notou que algo estava errado, mas não perguntou. Eu agradeci por isso. Fabrício me ligou 1 semana depois que saí de casa. Fiquei surpreso. Pensei que ele nunca mais ia querer falar comigo. Atendi com o coração apertado. Pai, você tá bem? A voz dele estava diferente, mais madura, mais cansada. Estou sobrevivendo, respondi. E você? A mesma coisa. Ele suspirou do outro lado da linha. Pai, eu preciso te pedir desculpa, de verdade. Eu sei que já pedi, mas preciso que você entenda que eu nunca quis que isso acontecesse desse jeito. Eu sei, Fabrício. E era verdade. Depois de tudo, depois de processar tudo, eu sabia que ele também era uma vítima nessa história. Eu vou fazer terapia, ele disse. Comecei semana passada. Tô tentando entender tudo isso, entender o que eu sinto, por que eu sinto. O terapeuta disse que vai levar tempo, mas eu preciso disso. Senti um alívio tão grande que quase chorei. Isso é bom, filho. É muito bom. Você precisa de ajuda profissional. Nós 2 precisamos. Você também tá fazendo? Marquei pra semana que vem, admiti. Não consigo dormir direito. Fico tendo flashbacks daquele dia. Preciso de ajuda. A gente ficou uns segundos em silêncio. Um silêncio pesado, mas não desconfortável. Era como se estivéssemos reconhecendo sem palavras que éramos 2 náufragos no mesmo barco. A gente vai ficar bem? Ele perguntou. Parecia uma criança de novo. Vai demorar, falei honesto. Vai doer muito ainda. Mas sim, Fabrício, a gente vai ficar bem. Um dia. Passaram-se meses. A terapia me ajudou mais do que imaginei. Aprendi a lidar com a culpa, com a raiva, com a confusão de sentimentos. Meu terapeuta me fez entender que eu não tinha feito nada de errado naquele quarto escuro. Eu não sabia quem estava ali. Meu corpo reagiu a um estímulo, mas minha mente não tinha consciência. Não foi uma escolha, foi uma armadilha. Mas aceitar isso racionalmente era uma coisa. Fazer meu coração acreditar nisso era outra totalmente diferente. Teve noites que acordei suando frio, revivendo aquele momento. Teve dias que não consegui sair da cama, esmagado pelo peso da vergonha. Fabrício também estava fazendo progressos. A gente voltou a se falar regularmente.
No começo, eram ligações curtas, constrangidas. Com o tempo, foram ficando mais naturais. Nunca mais tocamos no assunto daquela noite diretamente, mas estava sempre ali, pairando entre nós como um fantasma. Ele me contou que Jéssica também estava fazendo terapia, que ela tinha admitido, na frente do terapeuta deles, que tinha agido movida por raiva e vingança, que se arrependia, mas o estrago já estava feito. A relação entre mãe e filho nunca mais seria a mesma. Teve um momento decisivo na minha terapia. Foi uns 5 meses depois de tudo. Meu terapeuta me fez uma pergunta que mudou minha perspectiva. Jonas, você ainda se sente culpado pelo que aconteceu naquela noite? Sempre, respondi. Todo dia. Mas por quê? Você foi enganado, foi manipulado. Porque meu corpo reagiu. Porque por alguns segundos eu... Você estava sendo humano. Ele me interrompeu. Seu corpo respondeu a um toque, no escuro, acreditando ser sua esposa. Isso não te torna culpado de nada. A pessoa culpada é quem armou a situação. Quem manipulou você e seu filho? Quando você vai parar de se punir por algo que não foi sua escolha? Aquelas palavras me quebraram. Chorei naquela sessão como não chorava desde a infância. E de alguma forma, aquele choro me libertou. Não completamente. Nunca seria completamente. Mas foi o começo. Comecei a reconstruir minha vida de verdade. Decorei o apartamento. Fiz amizades novas no prédio. Voltei a praticar esportes. Reduzi a carga de trabalho. Aprendi a ter tempo para mim. Aprendi a me priorizar. Fabrício começou a me visitar. No início, eu fiquei tenso. Não sabia como seria ter ele no meu espaço. Mas foi natural. A gente pediu comida, assistiu filme, conversou sobre coisas aleatórias. Foi quase normal. Quase. Ele me contou que estava namorando. Um cara da faculdade dele estava feliz. E eu fiquei feliz por ele. De verdade. Porque percebi que meu filho merecia ser quem ele era. Sem culpa, sem vergonha. E se eu conseguia aceitar isso, também conseguia aceitar que aquela atração que ele sentiu por mim foi só uma fase confusa da sexualidade dele, magnificada pela ausência de um pai presente. Teve uma conversa importante entre nós. Foi quase 1 ano depois daquela noite. A gente estava no meu apartamento tomando cerveja na varanda, vendo a cidade lá embaixo. Pai, posso te fazer uma pergunta? Ele disse meio hesitante. Pode. Você me perdoa? Olhei para ele. Meu filho, que tinha crescido sem mim por perto, que tinha se descoberto sozinho, que tinha sido usado pela própria mãe como ferramenta de vingança. Não tem nada para perdoar, Fabrício. Falei, e era verdade. Você também foi vítima, mais que eu, talvez, porque você é mais novo, mais vulnerável. Ela te manipulou. E eu sinto muito por não ter estado presente o suficiente para impedir que você passasse por isso sozinho. Ele chorou. E eu chorei com ele. A gente se abraçou, um abraço de pai e filho. Verdadeiro. Talvez o primeiro abraço verdadeiro em anos. Hoje, 2 anos depois, eu consigo olhar para trás e entender algumas coisas. Meu casamento já estava morto faz tempo. Jéssica e eu éramos estranhos, dividindo o mesmo teto. Ela escolheu terminar da pior forma possível, machucando não só a mim, mas ao próprio filho. E vai ter que viver com isso. Fabrício está bem, formou na faculdade, tem um emprego bom, continua com o namorado. A gente se fala toda semana, se vê pelo menos 2 vezes por mês. Nossa relação não é perfeita, provavelmente nunca será. Tem uma cicatriz ali que não vai sumir, mas a gente aprendeu a conviver com ela. Quanto a mim, aprendi lições que nunca vou esquecer. Aprendi que trabalho não é tudo na vida, que você pode construir um império profissional e perder sua família no processo. Aprendi que comunicação é essencial num relacionamento, que quando você para de conversar, para de se olhar, o amor morre devagar sem você perceber. Aprendi que culpa mal colocada pode te destruir, que às vezes você é vítima, não vilão, mesmo quando sua mente tenta te convencer do contrário. Aprendi que perdão, principalmente perdoar a si mesmo, é um processo longo e doloroso, mas necessário. E aprendi que família é complicado, que amor familiar pode ser distorcido, manipulado, usado como arma, mas também pode ser reconstruído, ressignificado, se você tiver coragem para isso. Então, se você está passando por algo parecido, se está carregando uma culpa que não é sua, se está preso num casamento morto, se está ausente da vida das pessoas que ama, escuta o que eu estou dizendo, acorda antes que seja tarde demais. Não deixa o trabalho engolir sua vida, não ignora os sinais de que algo está errado. Conversa, busca ajuda, faz terapia, se prioriza, porque no final, quando tudo desmorona, você só tem você mesmo. E se você não se conhece, se não se cuida, não vai ter nada para reconstruir. A vida não vem com manual de instruções. A gente erra, tropeça, cai. Mas também levanta. E cada vez que levanta, fica um pouco mais forte, um pouco mais sábio. A cicatriz não some, mas vira parte de quem você é.
E tá tudo bem não estar tudo bem. Tá tudo bem levar tempo para se curar. Tá tudo bem pedir ajuda. Tá tudo bem reconstruir sua vida do zero quantas vezes for preciso. Porque no fim, o que importa não é quantas vezes você caiu, é quantas vezes você teve coragem de se levantar. Essa foi minha história. Pesada, real, sem filtros. Se você chegou até aqui, muito obrigado por me ouvir. Se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, vira membro. Tem muito mais relatos verdadeiros como esse, histórias que precisam ser contadas, e você me ajuda a continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Até a próxima. Fica bem.